Olá, alunos! Shalom, a paz para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais uma aula nossa aqui do nosso curso de hebraico bíblico passo a passo. Nessa videoaula nós vamos estudar sobre a história dos Massoreta. Isso mesmo. Nós vamos estudar sobre a história dos Massoreta. Qual a importância que esses estudiosos deixaram? Qual foi o legado, né, que eles deixaram? Nós vamos aqui, claro que de forma bem panorâmica, a gente gosta de trazer aí, ver os pontos que precisamos destacar. Então, a importância desses Massoreta. Você tem aí no seu material, e aqui o slide, sobre a história dos Massoreta. Qual foi a importância? Por que surgiu, então, os Massoreta? Né? Quem são os Massoreta? Nós precisamos voltar na história, na história do povo de Israel. Nós vemos que depois do exílio babilônico, o hebraico bíblico sofreu modificações em sua estrutura linguística, beleza? Em sua estrutura linguística. E os livros que foram escritos na época exílica e pós-exílica refletem um novo estágio de linguagem. Um novo estágio do hebraico bíblico é denominado hebraico pós-exílico ou hebraico tardio, representando aí a língua da maioria dos livros da Bíblia hebraica. Aí você tem, no período do exílio babilônico e em época posterior, os judeus começaram a falar o aramaico em suas relações com os seus dominadores e com as nações vizinhas. O aramaico era uma língua semítica. Você lembra quando nós falamos sobre a história dos idiomas? Veja que o aramaico ele é bem próximo do hebraico. Já no domínio, no período assírio, no 9º ao 7º século a.C., nós vemos que esse idioma tinha se tornado internacionalmente, né, no comércio e nas relações diplomáticas. Nós temos então nesse período, irmãos, que Israel, quando ele é levado para a Babilônia, ele no espaço de 70 anos que Israel fica ali na Babilônia, o que vai acontecer? Israel vai ter aí a influência, né? Vai ter a influência aí desse idioma que é o idioma aramaico. Então o aramaico ele começa a passar a ser o idioma, a língua popular do dia a dia, né, do comércio, né, da fala cotidiana. Então Israel vai ter agora o contato com essa cultura babilônica, né, e com esse idioma a qual prevalecente da época nesse período, que é o aramaico. Nós temos que na época, nesse período, já no ano 538 a.C., quando o rei Ciro, né, o rei persa, ele dá um decreto para os judeus voltar para a sua terra. Nesse período, os judeus eles apenas preservam a Torá, né, a lei dos escritos de Moisés e também de outros profetas anteriores. Né, eles preservam a leitura apenas no momento de seu momento devocional. Agora, no dia a dia, na fala cotidiana, no comércio, no popular mesmo falando, era já o aramaico. Porém, quando temos o período que Israel está voltando do exílio babilônico, nós temos aí algumas atividades, né, de Esdras, Neemias e dos profetas Ageu e Zacarias. Esses personagens, eles têm então esse contato já com o aramaico no dia a dia. Nós vemos que o aramaico tinha se tornado língua comum entre os judeus. Nós temos até uma porção desses livros, o livro de Esdras, aonde o rei persa ele escreve, ele fala, né, para os judeus na língua aramaica. Uma das características é a influência do aramaico na língua popular hebraica. Então nós vemos que o aramaico ele vai ter uma influência direta na vida dos judeus, na vida do povo do Senhor, né, porque eles estão aí tendo contato com essa cultura, né, com outras nações vizinhas para onde eles foram dispersos.
além do vocabulário, né, do dia a dia, que eles foram influenciados, né, o aramaico também influenciou dentro da sintaxe e da morfologia do hebraico bíblico, ou seja, do hebraico pós-exílico. Alguns livros que foram redigidos, né, após esse período, eles vai aparecer algumas porções, algumas frases que não era encontrado, não encontra nos outros livros mais tardio, porém, mas esses livros aqui, eles vão, algumas porções, algumas expressões linguísticas aparecem, pequena, mas ela aparece no livro de Eclesiastes, de Esdras, Neemias e também de Crônicas, beleza? Então nós temos aí que nesse período Israel tem a influência direta do aramaico, então começa agora, né, ter o problema da questão do hebraico. Aí os judeus começam a perder, então aí o hebraico começa a perder a força e começa a cair num período, né, vamos dizer assim, de um desuso do hebraico bíblico. Com isso, né, claro que tem outras informações, mas de forma resumida aqui para vocês, mas já dá para vocês entender aí o porquê que foi importante o trabalho desses maçoretas. Nós damos aí um salto na história, né, então nós temos o período da vocalização. No período bíblico até a Idade Média, o texto da Bíblia hebraica era composto unicamente por consoantes, né, não possuindo ainda sinais gráficos que representassem os sons vocálicos. Que sinais gráficos que representam os sons vocais são esses, pastor? São os pontos ou os traços que aparecem, né, em cima da consoante, do lado da consoante ou embaixo da consoante. Nós aprendemos nas primeiras videoaulas, né, que o hebraico bíblico ele é composto de 22 consoantes, apenas consoantes, ou seja, é um idioma consonantal. Durante a Idade Média, né, entre o século VII e o século X, surgem então duas famílias, né, que vai ser denominado de os maçoretas, que vem da palavra maçor, que significa tradição. Logo, maçoretas são os tradicionalistas. São escribas judeus da época medieval. Então, com a preocupação do hebraico bíblico cair em desuso, cair nas trevas, como estava perdendo a vocalização, eles elaboraram pelo menos três sistemas de vocalização para o texto consonantal, né, da Bíblia hebraica. Qual foram? 3 sistemas. O primeiro sistema é o sistema babilônico, ok? Do 7º ao 9º século, do 7º ao 9º século da era cristã. Nós temos o sistema palestino, do século 8 ao século 9. Nós temos o terceiro sistema, é o sistema tiberiense, né, ali da região da Galileia. Dentro desses 3 sistemas, né, o último, que é o sistema tiberiense, é o mais conhecido e o mais confiável, que vai ser a base para o Código de Alepo e o Código de Leningrado, da onde esses 2 códigos dá-se então a base para as Bíblias serem escritas, né, ou as traduções. Aí nós temos o Código de Alepo. Os outros dois, que é o sistema babilônico e o sistema palestino, eles caem em desuso. Apenas então permanece, né, o sistema tiberiense. Essa escola, né, dos maçoretas, esse sistema surgiu em Tiberíades, na Galileia, e esse sistema foi composto com 11 sinais gráficos que representassem som vocálico. São sons longos, sons breves, né, e 4 que representam semivogais, sendo todos compostos por traços e por pontos, que eu falei. Eles são em cima da vogal, eles aparecem do lado da vogal e eles aparecem embaixo da vogal. Uma informação para vocês é que eles não mexeram no texto, eles não mudaram nada do texto, nada da consoante. A preocupação e o trabalho desses maçoretas foi dar
a vocalização correta para o texto bíblico, apenas identificando dentro da pronúncia qual seria a vogal, se a vogal A, se a vogal E, se a vogal I, se a vogal U. Então essa foi a preocupação deles, não alterou em nada do texto original. Que fique aqui registrado isso, viu, irmãos? Não mexeram na questão da originalidade do texto sagrado. Então os maçoretas são representados por duas famílias que foi no auge, é a família de Ben Asher e a família de Ben Naphtali. O trabalho deles alcançou seu auge, consolidou mesmo, foi no século X da era cristã, no século X. Então foi famílias e famílias vindo dentro dessas duas famílias, né? A família de Ben Asher e a família de Naphtali, essas duas famílias. Então são geração pós geração trabalhando dentro desse sistema para manter a vocalização correta do hebraico bíblico. Beleza, gente? Então, dentro dessas duas famílias, a família de Ben Asher tornou o padrão oficial, suplantando as demais tradições maçoréticas que existiam, né? Inclusive a família de Ben Naphtali. A família de Ben Asher tornou-se a única que o seu trabalho a ser reproduzido tanto pela maioria dos manuscritos maçoréticos medievais, portanto, por todas as edições impressas da Bíblia hebraica desde o século V depois de Cristo, ou seja, na era cristã e até os dias atuais. Então, tanto que a primeira Bíblia impressa por Gutenberg, ele fez a impressão, ou a época da imprensa, já foi dentro desse sistema, beleza? Então nós temos a importância dos maçoretas, a história dos maçoretas, são escribas, são estudiosos, que preocupados com a queda do hebraico bíblico, a vocalização correta, eles vão trabalhar para manter aí essa verdade. Aí eu coloquei aqui uma foto, né? Tipo os maçoretas trabalhando aí com essa importância. Eu trouxe aqui para vocês, olha só, olha aí no slide aí, como que era o texto consonantal. O texto consonantal em hebraico, né, é apenas consoantes. Aí eu trouxe um versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, sem o acento maçorético. Veja como que era, tá aí sublinhado em amarelo. Você só tem as consoantes, Lembra, o hebraico, ele é lido, escrito da direita para a esquerda. Lê-se de cima para baixo. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Você tem aí apenas as consoantes. Então, logo ficava difícil já para ser lido sem as consoantes, sem a presença das consoantes. Mas embaixo eu coloquei aqui o texto consonantal em hebraico, o mesmo versículo, o mesmo capítulo do mesmo livro, agora, porém, com os sinais, gráfico, vocálico. Esses pontinhos que tem aí, eu vou marcar aqui, vou marcar aqui embaixo para vocês. Olha, esses pontinhos, você vê esses pontinhos aí, esses risquinhos embaixo, você vê aí que eles são as vogais. Esses pontinhos aí, são esses sinais que eles vão dar sonorização e ser identificado qual vogal está aí e qual é a pronúncia. Exemplo, você tem da direita para a esquerda, a primeira palavra você tem o bet, você tem o resh, você tem o aleph, você tem o shin, você tem o yud, você tem o tav. Mas os pontinhos aí que é identificado como E e como I, então fica fácil para ler. Você vai ler Bereshit, na segunda palavra, Bara Elohim. Então você tem Bereshit, Bara Elohim. Você tem esses dois pontinhos, um embaixo e outro em cima, esse aí é o Shivá. E nós vamos aprender sobre as vogais, tá? Não se preocupe, isso aqui é apenas você para identificar e saber a importância desses maçoretas.
nós vamos aprender sobre as vogais, quem é a vogal A, quem é a vogal E, quem é a vogal I, quem é a vogal O, quem é a vogal U, como que elas aparecem, como elas são transliteradas. Com esses pontinhos vai ficar fácil a leitura, beleza? Então você lê da direita para a esquerda, Bereshit, Bara, Elohim, e embaixo, Et Hashamai Ve'et Haaretz. Com esses pontinhos a gente consegue localizar e saber quem é que está sendo, quem é que deve ser lido aí, vocalizado, beleza? Aí embaixo aqui você tem, a gente ainda tem, peraí gente, deu um erro aqui, deixa eu voltar aqui, peraí, já voltamos. Aí você tem embaixo, embaixo você tem a transliteração, isso, aqui ó, transliterado. Na transliteração aí acontece da direita, da esquerda, melhor dizendo, da esquerda para a direita. No original, ou seja, você lê da esquerda, da direita para a esquerda, de cima para baixo, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Na transliteração, da esquerda para a direita, aí você lê da direita para a esquerda. Em cima nós temos aí Bereshit, Bara, Elohim. A primeira expressão, Bereshit, aí você tem aqui, ó, no seu transliterado, Bereshit. Segunda palavra, Bara, aí Bara embaixo. Elohim, Elohim, Et Hashamayim, ou seja, os céus, Ve'et Haaretz, e a terra. Aí nós temos aqui, né, a tradução comum, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é a expressão Bereshit, que é a primeira palavra aí que nós lemos. Bara, criou. Elohim, Deus. Os céus, Ve'et Hashamai, Ve'et Haaretz. Então, com esses pontinhos, né, que os maçoritas trabalharam para preservar a vocalização correta do texto bíblico, do hebraico bíblico. Então tá aí a importância de nós estudarmos sobre isso. Isso aqui é apenas para você ter a informação, né, da importância desses maçoretas e como que hoje tá fácil, né? Tá fácil a gente fazer aí a leitura do hebraico bíblico. Beleza, gente? Estude, você tem esse material, busque informação e vamos continuar aprendendo o hebraico bíblico passo a passo. Voltamos na nossa próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, Lehi Traot e até mais.